Eu também. As pessoas que eu conheço que são ricas, elas têm um probleminha, cara. Elas têm alguma coisinha diferente. Ela se veste diferente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela tem trejeitos diferentes e ela tem uma visão não convencional do mundo. Então, por exemplo, eu refleti muito nos últimos anos sobre saúde na minha vida. E eu tendo a pender um pouco mais para o lado de que a pessoa que fica milionária não é uma pessoa saudável em termos de corpo, em termos de saúde, em termos de médicos e hospitais. Porque eu atingir resultado financeiro, pelo menos, abrindo mão de boa parte da minha saúde. Vou escrever aqui, doente. Doente. Mas é mais ou menos isso. A pessoa chega cheia de problema. Chega com falta de cabelo, acima do peso. Ela abriu mão numa área para ganhar na outra. Exato, porque assim, a gente está falando sobre hábitos milionários, não é? Sim. Não estou falando sobre felicidade, por exemplo. Eu não estou falando sobre saúde, eu estou falando sobre dinheiro, pô. Sim. E quando eu falo de dinheiro, o que eu vejo? Eu vejo a pessoa trabalhando mais que todo mundo, na força do ódio, cara, querendo fazer alguma coisa diferente, ali no limite do que é possível e abdicando de todas as outras coisas. Então, quando eu vejo aqueles vídeos que falam que, cara, você precisa ter uma rotina matinal de entrada de 2, 3 horas de manhã, você precisa meditar, você precisa tomar banho de água gelada, né, no gelo, aí você precisa malhar mais 1 hora, aí você precisa ler mais 30 minutos de um livro, aí você precisa organizar toda a sua agenda, aí você precisa ir levantar a cada 30 minutos, tomar a sua água na temperatura específica, fazer a sauna, não sei como, ler um livro por semana, sabe assim? Não assiste televisão, você precisa fazer network e conhecer gente melhor do que você. Cara, eu fiquei rico sem fazer nada disso. Só que hoje eu faço quase tudo isso. Então, veja, não foi isso que me enriqueceu, não é isso que enriquece as pessoas. Sim. O Flávio não enriqueceu assim. O Flávio, aliás, escreveu mais livro do que leu, acho, né, Flávio, no começo da sua jornada, não é? Então, assim, eu não acho que essas coisas enriquecem. O que eu acho que enriquece é o seguinte, é você abdicar de quase tudo que as pessoas que hoje são ricas falam que você deveria fazer exatamente o contrário, porque elas não ficaram ricas fazendo isso. Elas ficaram ricas trabalhando igual um cavalo, acordando cedo pra caramba, dormindo tarde. Elas não ficaram ricas abrindo mão do açúcar, não ficaram ricas abrindo mão da fritura. Elas não ficaram ricas, tendo uma rotina super saudável, sabe? Um final de semana super equilibrado. Eu trabalhei no final de semana, trabalhava madrugada, trabalhava de noite, trabalhava de dia, estudava todo o tempo. E foi assim que eu ganhei dinheiro. Então, assim, claro que se eu pudesse junto disso ter também uma saúde incrível, minha performance com certeza melhoraria. Só que eu vejo que a gente começa, talvez na vida, tendo uma responsabilidade, uma obrigação de trabalhar muito mais em horas do que no futuro. Por quê? Porque no futuro, se você for olhar para uma pessoa como um Flávio, que gerencia sei lá quantos milhares de colaboradores, uma decisão dele impacta de uma forma muito profunda a corporação dele. Então, uma decisão bem tomada tem muita escala. No passado, talvez a força abraçal, a repetição da quantidade de tentativas, de execuções, de vendas, era muito mais relevante do que algo muito estratégico. Então, no começo, a gente precisa de muito mais horas de execução e trabalho duro, e no futuro, a gente precisa de muito mais trabalho intelectual, que escala muito mais. Então, no final das contas, é trabalho igual um cavalo. Então, querer comparar um cara que está na fase já intelectual com um cara que está no início é o grande erro que você citou no início. Esse é o grande erro. E eu acho que vale eu conectar com o que você está falando, essa questão da saúde. Eu acabei de perder 40 quilos agora, não é? Com 53 anos de idade. Vocês estão vendo só meio Flávio, entendeu? Vocês olharam, acharam estranho. Não chega a ser meio, porque eu tinha 127, então... Né? Sobrou 2/3. 2/3, exatamente. Mas é que se somar o que você ganhou de massa magra, talvez você perdeu de gordura, meu Flávio. Pode ser. Então, cara, essa minha jornada de emagrecimento foi nos últimos 2 anos e meio a 3 anos. Sim. Não é? Então, significa que eu cheguei gordo aos 50. Então, vamos entender como pôde isso acontecer na vida de um cara esclarecido, de um cara e tal. Bom, primeiro, tem uma questão que não depende de mim, foi genético. Minha saúde foi maravilhosa sempre. Isso é um absurdo. Perfeito. Porque apesar do meu relaxamento, apesar da minha falta de capacidade de gerenciar o meu corpo, minha saúde sempre foi muito boa. Então, assim, eu fui favorecido pela minha genética. Não é? Segundo ponto, minha autoestima também foi muito boa. Acho que minha autoestima, ela sobreviveu a eu ter 127 quilos, botar uma calça tamanho 54 e entrar numa loja e a maioria delas não ter o tamanho da minha bunda. Não é? Então, ou seja, eu também tinha uma autoestima. Então, a combinação de autoestima alta com saúde boa, eu acho que me acomodou. Agora, será que foi só isso?
pensa o seguinte, como é que alguém que gastava 4 horas e meia por dia no trânsito ia conseguir fazer 1 hora de academia? Porque essa era a minha realidade, não tinha como, cara. Eu saía 5 horas da manhã, eu saía da minha casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus 5h15, eu andava 15 minutos para pegar um ônibus 5h15 para conseguir chegar às 7h45, 7h30 lá no trabalho, porque 8 horas em ponto não podia atrasar, tinha uma reunião. Então, para quem vem da periferia, que é o meu caso, cara, como é que vai fazer? Que horas eu ia fazer a minha banheira de gelo ali? 3 da manhã? Em Realengo. Em Realengo. Mas ia ser até bom, né? Ia ser até bom, lá é calor, né? Mas assim, aí eu chegava que horas? Meu irmão, eu chegava em casa 11h30 da noite. Por quê? Porque se eu saísse 6, 7 horas da noite, eu levava 3 horas para chegar em casa. Então eu trabalhava até 9h30 da noite para ir embora, para chegar em casa às 11 horas, às vezes 11h30, entendeu? E aí eu ia comer alguma coisa para dormir meio-dia para acordar 5 horas da manhã. Então, essa é a rotina de muita gente. Aí eu falo o seguinte, muita gente prega equilíbrio, né? Porque essa galera que fala, acorda cedo, vai fazer isso, ter aquela vida equilibrada. Eu não acredito em equilíbrio. É tipo estabilidade. Para mim, estabilidade é equilíbrio. Porque a gente é pai, a gente é irmão, a gente é marido, a gente é amigo, a gente é chefe, a gente tem tantos papéis na nossa vida e tem só 24 horas. Então, a gente sempre vai ter que optar por algo em detrimento de outra coisa. Num casal, o casal sempre vai estar... Qual é a nossa prioridade este ano? Porque alguma coisa será prioridade e outra deixará de ser prioridade. Sim. Em outras palavras, não existe equilíbrio. Quem quiser uma vida equilibrada vai se frustrar. Porque não vai conseguir, vai decepcionar a mulher. Ele vai chegar para a mulher e falar assim, ó, todo dia eu vou chegar em casa às 7 horas pra gente assistir um filminho, tá junto e dormir juntinho, de conchinha. E aí vai chegar um dia, 2 dias, e não vai chegar. A mulher vai ficar decepcionada. Por quê? Porque não deu. Teve um cliente, teve um problema no servidor, teve um caos, teve um problema para resolver. Então, ou seja, quem espera equilíbrio vai se decepcionar. O que eu acredito que existe é conciliação. Conciliação é um acordo. O acordo é o seguinte, olha, nós vamos sacrificar isso aqui hoje para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Aí sim, tu tem uma mulher, um filho, uma família focada em sacrificar alguma coisa para conseguir outra. Isso não é equilíbrio. Então o sucesso também vem do desequilíbrio. Para você ter sucesso, você vai ter que provocar algum desequilíbrio para que você alcance alguma coisa. Porque no equilíbrio, na boa, tu não vai conseguir não. Então vai ter que ser uma superação, vai ter que ser um trabalho extra, vai ter que ser uma ideia genial que tu teve às 3 horas da manhã, vai ter que ser, sabe, um insight que você teve com a tua equipe, a equipe unida trabalhando. Ou seja, você precisa provocar um desequilíbrio na tua vida para alcançar alguma coisa. Você gastar 4 horas e meia no trânsito é um desequilíbrio. Então, acho que isso desmonta muito, isso que o Thiago está defendendo, eu concordo com ele, desmonta muito esse mundo ideal do equilíbrio que pode, inclusive, frustrar quem assiste isso, porque, cara, é inatingível.